Olá, um abraço a todos e a todas, né? De forma antecipada, o meu muito obrigado pelo convite para bater esse papo aqui com essas pessoas tão importantes, né? Tão especiais, como vocês. Tenho saudade dessa época, hein? Ei, época boa, né? Meu nome é José Leal, sou radialista e jornalista por formação. Primeiro eu cursei rádio e TV, depois eu cursei jornalismo. E ingressei minha vida profissional fazendo rádio, como repórter, né? Fazendo há 31 anos, depois como jornalista, também inseri no jornal impresso, fazendo jornal escrevendo, editor, depois colunista, até chegar à televisão, também passando por todas as funções, repórter, apresentador e comentarista. Hoje eu divido as duas funções, sou comentarista e apresentador, normalmente mais comentarista do que apresentador, mas faço as duas funções, né? Como eu te disse, a minha primeira oportunidade foi no rádio, muito gostoso fazer rádio. E tem gente que vê, quando fala de jornalismo, vê televisão. E não é por aí, né? Porque a imagem que fica é quando você aparece na televisão, nossa, José Leal, jornalista, né? Mas o rádio é muito gostoso também. E tem o lado do jornal impresso também, né? Aquele monte de papel, né? Que você pega aqueles textos longos, né? Às vezes o jornalista fica ali um período inteiro escrevendo para levar a informação para você. Jornalismo é assim, todo curso, ele é muito da sua iniciativa, ele é muito do seu gostar. E eu optei pelo jornalismo exatamente por gostar. Quando eu comecei no jornalismo, eu fazia polícia. Eu cobria só polícia. Eu fiquei 7 anos cobrindo polícia. Depois, a minha paixão sempre pelo esporte, né, por essa redondinha aqui, né, eu tive a oportunidade de trabalhar no esporte. E olha que já são 25 anos trabalhando no esporte. A minha primeira oportunidade que eu tive foi para trabalhar no Goiás como repórter setorista. Setorista é aquela coisa de você ficar o dia inteiro cobrindo o clube. Para onde o clube vai, o repórter tem que acompanhar, tem que trazer a informação, entendeu? E sempre com a informação correta. Então, é uma paixão que eu tinha, e eu me especializei no esporte exatamente por essa tendência que eu tinha de estar no meio do esporte, achava bacana. Como eu não me lembro do primeiro dia, né, já adulto, né, não era igual vocês aí, não, já era adulto, mas como eu me lembro do primeiro dia em que eu entrevistei o Zico, o Romário, eram ídolos, né, da seleção brasileira, do futebol brasileiro, né, entrevistei Tele Santanas, enfim, quando eu falo Tele Santanas, porque eram outros técnicos também, assim, com a mesma moral, com o mesmo perfil do Tele Santana. Aquilo para mim era muito orgulho. Hoje tudo isso é normal, né? A gente acostuma com tudo e o dia a dia leva a gente a essas situações. Mas então, às vezes me pergunto também, o jornalista ele tem que ter duas preocupações fundamentais. Primeiro, nunca se colocar à frente da informação ou à frente dos fatos. Isso significa dizer que o jornalista ele não pode se considerar mais importante do que os fatos, mais importante do que a notícia. A notícia e os fatos têm que estar sempre à frente de tudo. Outro detalhe que o jornalista precisa ter diariamente, outro cuidado, é o zelo pela profissão. O jornalista carrega uma cruz que normalmente não é dele. Eu vou explicar isso melhor. Então você precisa estar sempre muito bem informado. Sempre, em todos os segmentos. Léo, mas você trabalha no esporte, você tem que estar informado sobre o esporte. E aí eu estou falando de esporte, eu não estou falando de futebol. Eu estou falando de futebol, de tênis, de natação, de vôlei, de basquete, enfim, de esporte. Qual que é o risco que você não pode correr? Você que eu digo, o jornalista. De alguém te fazer uma pergunta e você não ter resposta. Essa é a cruz que nós jornalistas carregamos. Porque, olha aqui, para você entender melhor, eu estou há 31 anos trabalhando no meio esporte, mas para a sociedade é diferente. A sociedade entende que eu sou obrigado a saber tudo. Se me perguntam sobre economia, eu sou obrigado a saber. Se me perguntam sobre direito, eu sou obrigado a saber. Se me perguntam sobre judiciário, eu sou obrigado a saber. Essa é a cruz que nós temos, que nós carregamos. Por essa razão, dentre outras, a gente tem que ter aquele zelo pela profissão e um cuidado de estar sempre bem informado. Eu sou uma pessoa que levanto todos os dias 5 horas da manhã e deito depois de 1,
quase 2 horas. Durmo muito pouco à noite, nem consigo mais dormir muito, mesmo se eu tiver tempo. É 3, 4 horas no máximo, porque eu ocupo o meu dia a dia me informando. Como eu trabalho no esportes, entendeu? E aí os esportes, os eventos esportivos normalmente terminam meia-noite, 1 hora, e eu tenho que acompanhar tudo para no outro dia estar sabendo e estar inteirado de tudo. A gente goza de alguns privilégios. E eu, por exemplo, a partir das 5 horas da manhã, eu tenho todos os principais jornais e alguns principais jornais do mundo, os principais jornais do Brasil e alguns do mundo à minha disposição. Então, eu sou um cara que tem o hábito de levantar todos os dias, 5 horas da manhã, pelo menos para paginar, olhar todos os jornais. Você sabe por quê? Porque 7 horas, eu vou lá na panificadora, sabe aquele pãozinho que você come todo dia, que o papai e a mamãe compram? Eu também compro todos os dias, eu adoro aquele pãozinho. Então, é para a gente não correr o risco de alguém chegar lá e perguntar sobre algo e você não ter resposta. Essa é a cruz que eu sempre falo que o jornalista carrega, que não é dele, entendeu? Para você entender melhor o que eu estou falando, lá na tua casa, quando você está trocando aquela ideia com o papai, com a mamãe, com o coleguinha, com a coleguinha, que surge aquele assunto que às vezes você não tem resposta, cria aquelas dúvidas, aí você lembra de alguém, não é verdade? Você lembra de alguém que é jornalista. Ah, o dia que a gente encontrar o jornalista, eles vão perguntar, porque ele é jornalista, ele sabe. É por aí, é desse jeito. Então a gente carrega essa cruz que eu entendo que não é nossa, entendeu? Mas infelizmente é do jornalismo. Todo jornalista, quando está estudando, ainda na faculdade, na universidade, ele estuda um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Léo, mas não é só sobre jornalismo? Não. Você, quando está na faculdade, na universidade, você vai estudar um pouco de direito, a gente chama de noções de direito, para você entender do jornalismo investigativo. Você vai estudar um pouco de agronomia, para você entender de jornalismo rural. Você vai estudar um pouco de economia, a gente chama de noções de economia, para você entender do jornalismo econômico. Você vai estudar um pouco de administração, para você entender de jornalismo administrativo. E assim, consequentemente, em todos os setores. É por isso que a gente coloca o curso de jornalismo, o jornalismo em si, como um dos cursos mais ramificados, Mas é muito gostoso, é muito gostoso. Eu sou muito, assim, feliz, né, por ter feito primeiro rádio e TV, por ter feito depois jornalismo e estar há 31 anos trabalhando no jornalismo. Como jornalista já tive acesso a muitas coisas que não imaginava ter lá no começo da minha vida, quando eu estava aí que nem você ainda, pensando do que seria quando chegasse ao mundo das universidades, né? Ao mundo das faculdades. Mas confesso para vocês que sou muito feliz mesmo. E hoje, modesta parte, posso dizer que uma pessoa consolidada na minha vida profissional, grata por tudo, né, por ter optado pelo jornalismo. E principalmente por ter saído, não que eu tenha alguma coisa contra a polícia, fiquei 7 anos fazendo jornalismo policiais, só polícia, só cobria polícia. E depois, como eu já disse, passei a fazer o jornalismo esportivo. A gente encontra as dificuldades, tem os amargos. O jornalista, ele não tem o sábado, ele não tem o domingo, ele não tem um feriado. E no meu caso, que eu trabalho com esportes, que faço esporte no modo geral, normalmente nós trabalhamos mais aos sábados e aos domingos e feriados que nos dias normais, porque são nesses dias que os eventos acontecem. Tá bom? Olha aqui, eu espero ter contribuído um pouco, compartilhado um pouco da minha vida profissional e do curso, né, de comunicação social com vocês. Um abraço a todos, a todas, mais uma vez confirmando aqui o meu muito obrigado pelo convite, por estar batendo esse papo aqui com a galerinha tão bacana como vocês.